Olá, meu nome é Camila e eu vou fazer uma apresentação sobre o efeito no comportamento transente da localização de polos e zeros e lugar das raízes. Eu vou começar dando uma introdução sobre sistemas de controle, falar um pouco sobre sistemas dinâmicos, as funções de transferência, sistemas de primeira e segunda ordem, o efeito da localização de polos e zeros e lugar das raízes. Sobre sistemas de controle, nós temos sistemas de controle de malha aberta, onde a gente não tem a realimentação da saída para a entrada. Deve ser usado sistemas sem distúrbio que possa afetar a variável de controle. E temos o sistema de malha fechada. A saída ela é realimentada, visando obter um controle efetivo sobre a variável de controle do sistema. Tende a eliminar erro e cada elemento do seu sistema possui uma sua função de transferência. Os sistemas dinâmicos. Um sistema dinâmico ele é aquele pelo qual pelo menos uma de suas variáveis de estado depende do tempo. Eles podem ser do tipo lineares e não lineares. Né? Linear é aquele que o efeito dos processos são proporcionais às suas causas. Qual é o efeito total dos processos é igual à soma dos efeitos de cada processo individual. Ou seja, né, falando de representação matemática, a gente verifica que uma determinada solução de uma equação adicionada a outra solução ou outras soluções produz uma terceira solução da equação. Já para sistemas não lineares, a dependência do tempo ela não é linear. Então, as variáveis representativas dos sistemas, que são quantidades dependentes do tempo, são particularmente denominadas dimensões do sistema. Sobre a função de transferência. Uma função de transferência a gente denomina como g de S por convenção, e ela pode ser a razão dos polinômios da entrada do sistema com a sua saída. A entrada, o de S, sobre a saída, y de S. E esses polinômios são tal que a ordem do denominador tem que ser maior ou igual à ordem do numerador. Então, os coeficientes são reais. A função de transferência é a relação de Laplace dos sinais, né? Das sinais de saída e de entrada. Aplicava sistemas dinâmicos em condições iniciais nulas. Lembrando que o sistema é a relação de causa e efeito entre sinais, então uma função de transferência é a representação matemática de um sistema. Então essa função de transferência também equivale à transformada de Laplace da resposta impossível de um sistema. Então, dando um exemplo, né, exemplificando, a gente tem uma equação diferencial de terceira ordem, tal como conseguimos ver aqui. Aplicando a transformada de Laplace, nós temos essa função, s na 3 y de s mais 5s ao quadrado y de s mais 3s y de s mais y de s igual a 2s x de s sobre mais 4x de s. Então, a gente isola a relação de saída pela entrada, né? E a gente obtém a função de transferência desse sistema. A partir da função de transferência, a gente consegue identificar quais são os polos e os zeros do sistema, né? As principais propriedades da função de transferência são os meios de polos e zeros e o plano S. Então, neste caso, o g de S tem uma função de transferência s menos 1 sobre s ao quadrado menos 6s mais 8.
E a gente pode ver aqui que nós temos polos em S igual a 4 e S igual a 2, e um zero em S igual a 1. Como eu comentei no slide anterior, a característica do sistema de transferência, né? A gente tem os polos e os zeros dessas funções, e a gente pode mostrar eles com os zeros representar com o zero no plano S e o polo com o x no plano S. No plano S a gente consegue também observar a estabilidade do sistema, né? Então, polos que estejam no semiplano esquerdo, ele é considerado um sistema estável. E se a gente obtiver pelo menos um polo no semiplano direito, o sistema já é considerado instável. Então, considerando que a gente tem um sistema estável, né, para uma entrada do tipo degrau, a componente da resposta dinâmica refere-se a um polo afastado da origem, no plano S, é relativamente rápido, e a componente de resposta dinâmica referente a um polo próximo da origem ela é relativamente lenta. Também o zero tende a fazer com que a resposta dinâmica apresente sobressinal. Quanto mais próximo da origem estiver o zero, maior o sobressinal. Quanto mais longe da origem, menor se torna o sobressinal, podendo o mesmo não existir, né? Assim, o sistema de segunda ordem com polos reais e um zero poderá apresentar sobressinal dependendo do posicionamento do zero no plano S. Um zero bem próximo de um polo tende a anular os efeitos dos mesmos nas respostas dinâmicas, né? Então, essas são algumas características do desempenho do sistema, né? Falando um pouco do efeito da localização dos polos zeros, né? Sistema de primeira ordem. Então, o sistema de primeira ordem ele possui apenas um polo. Ele não apresenta sobressinal ou oscilação. E eu posso ter observado duas características, né, do efeito. O efeito do ganho K. Então, a gente tem uma função de transferência G de S no formato de K sobre tal S mais 1. E a gente, variando o ganho, a gente consegue observar que a gente só muda a saída, né? O resultado da saída do sistema. A outra variação que a gente pode fazer é com relação à constante de tempo tal. Então, a gente tem G de S igual a K sobre tal S mais 1 e varia tal, né? Então, a gente, variando ele, a gente consegue identificar que a gente varia o polo na função e com isso a gente consegue ver as funções mais rápidas ou mais lentas para chegar à sua estabilidade. Para sistema de segunda ordem, né, a gente possui dois polos e logo o polinômio do denominador da função de transferência de malha fechada será de segundo grau. Então, os coeficientes desses polinômios são compostos por sigma e ômega n, que são responsáveis pela dinâmica temporal. Poderá ser classificado como super, criticamente amortecido ou ainda marginalmente estável, dependendo das raízes do denominador da função de transferência de malha fechada. Então, isso vai depender da equação característica, né? A função de transferência do sistema é tal que ômega n é igual a ômega n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 que se ômega n s mais ômega n ao quadrado. Lembrando que o xi é o fator de amortecimento e o ômega n é a frequência natural de oscilação. Então, sobre os sistemas subamortecidos, né, o xi ele vai ser
ficar entre 0 e 1. Então a gente tem polos complexos e a gente apresenta uma resposta legal, uma oscilação sobre sinal. Aqui eu tenho um exemplo de um sistema subamortecido, onde eu tenho um polo em um zero aqui, em menos 1 mais ou menos j raiz de 8. E a gente pode ver aqui o sobressinal e a função, a oscilação do sistema, da resposta. A gente usa também o subamortecido como modelo comum para problemas físicos, porque ele quanto menor o valor de Xi, mais oscilatória é a resposta do sistema. E a gente usa a resposta no integral para a gente observar mais facilmente a resposta transitória, né, a resposta que o sistema tem quando na parte transitória, né. O subamortecido, então, aqui a gente pode ver a atenuação, né, do sistema. Então, a gente também consegue ver que quanto maior o Xi, menor vai ser o pico de sobressinal e mais achatado vai ser essa senoide de resultado da resposta transitória. Superamortecido. Então, Xi é maior que 1, eles são polos reais negativos e diferentes, e a resposta do degrau não apresenta oscilação nem sobressinal. Então, aqui eu tenho dois polos no eixo, em cima do eixo real, né? Criticamente amortecido, então o Xi é igual a 1, e os polos são reais e iguais. Ele também não apresenta oscilação nem sobressinal. E depois o não amortecido, que é o Xi igual a 0, são polos complexos, e a resposta a uma entrada do tipo degrau é uma senoide, né? Não atenua com o passar do tempo.